Você já teve a sensação de que alguém estava te observando em casa? Aquela sensação incômoda de você virar o rosto por um segundo e ver um vulto escuro passando, mesmo quando tem certeza absoluta de que está sozinho? Hoje vou contar uma história que vai fazer você repensar cada momento de solidão em sua própria casa. Uma história sobre algo que só aparece quando você está completamente só. Esta é a história do observador silencioso. E acredite, depois de ouvir isso, você nunca mais vai querer ficar sozinho em casa. Tudo começou em uma pequena cidade do interior, onde as casas são espaçosas e os vizinhos, distantes. Marina, uma designer gráfica de 28 anos, havia se mudado para lá em busca de tranquilidade. Trabalhava de casa, em um escritório improvisado no segundo andar de sua nova residência. Era uma casa antiga, com corredores longos e muitas sombras. Na primeira semana, Marina notou algo estranho. Sempre que subia para o escritório tarde da noite, tinha a impressão de ver uma silhueta no final do corredor. Alta, imóvel, apenas observando. Quando piscava ou olhava diretamente, não havia nada lá. Apenas o corredor vazio e as sombras dançando na parede. Marina tentou racionalizar. Estresse da mudança, adaptação ao novo ambiente, talvez até pareidolia. Aquele fenômeno onde nosso cérebro vê formas familiares em lugares onde elas não existem. Mas a sensação persistia. E piorava. A criatura, porque Marina já não conseguia chamar de outra coisa, sempre aparecia no mesmo lugar. Em pé, no final do corredor, de costas para a escada. Nunca se movia, nunca fazia barulho. Apenas ficava lá, como uma sentinela silenciosa, observando cada movimento dela. Marina tentou fotografar. Configurou a câmera do celular, até comprou uma câmera profissional pensando que talvez fosse problema de resolução. Nada. Nas fotos, apenas o corredor vazio. Mas quando olhava com os próprios olhos, lá estava ela. A silhueta. Os olhos que brilhavam levemente no escuro. Marina não estava sozinha nessa experiência. A algumas ruas dali, Carlos, um contador aposentado que vivia sozinho desde a morte da esposa, começou a reportar algo similar. Ele notava a presença sempre na sala de estar, próximo à poltrona onde costumava assistir televisão. Carlos descreveu a criatura de forma quase idêntica a Marina. Alta, humanoide, mas com proporções ligeiramente erradas. Os braços pareciam um pouco longos demais, o pescoço, fino demais. E os olhos? Carlos jurava que conseguia ver os olhos mesmo no escuro, como duas brasas fracas piscando ocasionalmente. O mais perturbador era o comportamento da criatura. Ela nunca se aproximava, nunca fazia gestos ameaçadores. Simplesmente estava lá, observando, como se estudasse cada movimento, cada reação. Carlos tentou falar com ela algumas vezes, mas nunca obteve resposta. A criatura continuava imóvel, apenas observando. Depois de Carlos, foi a vez de Dona Helena, uma professora aposentada que morava sozinha há 15 anos. Ela via a criatura no quarto, sempre no mesmo canto, próximo ao guarda-roupa. Inicialmente pensou que fosse um ladrão e chegou a chamar a polícia 3 vezes. Os policiais vasculharam a casa inteira, verificaram fechaduras, janelas, porão, sótão. Nada. Nenhum sinal de invasão. Mas Dona Helena sabia que havia algo lá. Sentia o peso do olhar todas as noites. A criatura aparecia sempre após as 22 horas, quando ela se preparava para dormir. Ficava ali, no canto do quarto, observando em silêncio. Helena tentou dormir com as luzes acesas, mas isso não fazia diferença. A criatura continuava visível, imóvel como uma estátua. O mais angustiante era a sensação de que a criatura estava aprendendo, observando rotinas, hábitos, medos, como se coletasse informações para algum propósito desconhecido. Helena começou a evitar ficar sozinha em casa, visitando parentes, saindo para caminhadas longas. Mas sempre que retornava, lá estava ela, esperando, observando. Foi quando o Dr. Samuel Ferreira, um psiquiatra local, começou a ouvir relatos similares em sua clínica que o padrão ficou claro. Em 6 meses, 15 pessoas diferentes relataram experiências idênticas. Todas viviam sozinhas. Todas viam a mesma criatura. Todas falharam em capturá-la em fotos ou vídeos.
Dr. Samuel Ferreira decidiu investigar pessoalmente. Pediu para passar uma noite na casa de cada um dos pacientes, sempre sozinho, respeitando o que parecia ser a regra da criatura. Na casa de Marina, ele configurou equipamentos de monitoramento, câmeras infravermelhas, detectores de movimento, medidores de campo eletromagnético. Por volta das 23h30, Dr. Samuel Ferreira viu a criatura pela primeira vez. Ela estava exatamente onde Marina havia descrito, no final do corredor, imóvel, observando. O psiquiatra sentiu um frio percorrer a espinha. A criatura era exatamente como os pacientes haviam descrito, alta, de proporções estranhas, com aqueles olhos que pareciam brilhar suavemente no escuro. Dr. Samuel Ferreira verificou imediatamente os equipamentos. As câmeras não registraram nada. Os detectores de movimento permaneciam silenciosos. Os medidores de campo eletromagnético mostravam valores normais. Mas a criatura estava lá, claramente visível aos olhos humanos. Durante toda a noite, a criatura permaneceu no mesmo local. Dr. Samuel Ferreira tentou se aproximar algumas vezes, mas sempre que dava um passo na direção da criatura, ela simplesmente desaparecia. Não se movia para outro lugar, não corria, não se escondia. Simplesmente deixava de estar lá. E alguns minutos depois, quando o Dr. Samuel Ferreira retornava para a sala, lá estava ela novamente. No mesmo lugar, na mesma posição. Nas noites seguintes, Dr. Samuel Ferreira repetiu o experimento nas casas de Carlos e Dona Helena. O resultado foi sempre o mesmo. A criatura aparecia, sempre sozinha com o observador humano, sempre no mesmo local de cada casa, sempre invisível aos equipamentos eletrônicos. Dr. Samuel Ferreira desenvolveu algumas teorias. A primeira era que se tratava de uma alucinação coletiva, um tipo de histeria em massa. Mas isso não explicava por que apenas pessoas que viviam sozinhas eram afetadas, nem porque a criatura aparecia sempre nos mesmos locais específicos de cada casa. A segunda teoria era mais perturbadora. A criatura era real, mas existia em uma frequência ou dimensão que os equipamentos eletrônicos não conseguiam detectar. Apenas a percepção humana, especificamente de pessoas em estado de solidão completa, conseguia captá-la. Mas foi a terceira teoria que realmente assombrou o Dr. Samuel Ferreira. E se a criatura não estava apenas observando, e se estava estudando, coletando informações sobre comportamento humano, rotinas, medos, vulnerabilidades? E para quê? Para quem? Os relatos começaram a mudar. Marina notou que a criatura começou a aparecer em outros locais da casa. Primeiro no quarto, depois na cozinha, até mesmo no banheiro. Sempre quando ela estava sozinha, sempre observando, mas agora, mais próxima. Carlos relatou que a criatura começou a mover a cabeça, seguindo seus movimentos. Dona Helena jurava que conseguia ouvi-la respirar, uma respiração lenta, profunda, como se a criatura estivesse cheirando o ar, analisando seu odor. O mais aterrorizante foi quando Marina acordou uma noite e encontrou a criatura no pé de sua cama. Não no corredor, não no canto do quarto. Bem ali, a poucos metros de distância, inclinada ligeiramente para frente, como se estivesse estudando seu rosto enquanto dormia. Marina não conseguiu se mover. Ficou deitada, fingindo dormir, enquanto sentia o peso daquele olhar. A criatura permaneceu ali por horas, imóvel, observando. Quando Marina finalmente teve coragem de abrir os olhos novamente, já era dia, e a criatura havia sumido. Então, tão repentinamente quanto havia começado, os avistamentos cessaram. Marina não via mais a criatura há 2 semanas. Carlos também não. Dona Helena relatou que o quarto estava vazio há 10 dias. Todos os 15 casos documentados pelo Dr. Samuel Ferreira mostravam o mesmo padrão. A criatura simplesmente partiu. Dr. Samuel Ferreira tentou encontrar uma explicação. Verificou se havia mudanças nas rotinas dos pacientes, se alguém havia se mudado ou começado a viver com outras pessoas. Nada. Todos continuavam vivendo sozinhos, mantendo as mesmas rotinas de antes. Foi então que o Dr. Samuel Ferreira notou algo inquietante nos registros da cidade. Nas 2 semanas anteriores ao desaparecimento das criaturas, 3 pessoas que viviam sozinhas haviam sumido misteriosamente. Não foram encontrados sinais de luta, arrombamento ou fuga. Elas simplesmente não estavam mais lá.
As casas dessas pessoas estavam intactas. Comida na geladeira, roupas no armário, carros na garagem. Como se elas tivessem simplesmente evaporado. A polícia investigou, mas não encontrou pistas. Nenhum parente ou amigo sabia explicar o desaparecimento. Dr. Samuel Ferreira começou a suspeitar de uma conexão. E se a criatura não estava apenas observando, e se estava selecionando, estudando comportamentos, rotinas, vulnerabilidades, para escolher suas vítimas? Até hoje, Dr. Samuel Ferreira continua monitorando os casos na cidade. Novos relatos surgem ocasionalmente, sempre pessoas que vivem sozinhas, sempre a mesma criatura, sempre observando em silêncio. E invariavelmente, algumas semanas depois, os avistamentos cessam, e alguém desaparece. A teoria do Dr. Samuel Ferreira é assustadora. A criatura não é apenas um observador. É um predador paciente, que estuda suas presas por semanas ou meses antes de agir. E aparentemente, ela só pode ser vista por pessoas completamente sozinhas, tornando impossível qualquer tipo de documentação ou prova. Então, da próxima vez que você estiver sozinho em casa e tiver a sensação de que está sendo observado, talvez seja melhor ligar para um amigo, acender todas as luzes, ou simplesmente sair de casa. Porque se você conseguir ver a criatura no corredor, imóvel, com aqueles olhos brilhando suavemente no escuro, talvez você seja o próximo a ser estudado. E sabemos o que acontece depois do período de observação terminar. E você? Você já teve a sensação de estar sendo observado quando estava sozinho? Durma bem, se conseguir.